Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje a gente vai falar sobre tráfego, vai falar sobre campanhas online, como impulsionar sua marca no digital. E para isso, a gente convidou uma pessoa muito especial. Ela que é gestora de tráfego, empreendedora, Natália, seja muito bem-vinda. Obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para a gente conversar um pouco do marketing digital, especialmente sobre tráfego pago, né, que está tão em alta hoje em dia. Conta pra gente como começou essa trajetória de tráfego pago, empreendedorismo, mundo digital. Então, eu comecei a empreender muito cedo, com 19 anos, né? Mas eu trabalhava, eu cursei direito e aí eu precisava pagar a faculdade. Aí eu pensei Sim, assim, por que não fazer uma renda extra com tráfego pago? Porque hoje tráfego pago é uma profissão, uma carreira. sim. Quando alguém me pergunta, né, o que que você faz? Eu falo, sou gestora de tráfego pago, empreendo no tráfego pago. Mas naquela época era meio que uma fonte de renda. E eu comecei a fazer isso para pagar minha faculdade de Direito. E aí eu empreendia numa outra empresa, que era uma lista telefônica online. Não sei se você já viu o Guia Mais, sabe? Uhum. Não sei se ainda hoje existe, mas veio da lista amarela impressa e foi pro Guia Mais, né? Eu tinha a lista telefônica 102, lá em Cascavel, no Paraná. E aí começou a cair muitas vendas. Porque Uhum. quando a gente ligava para oferecer, era um call center, né? Então, meu primeiro negócio fui sócia nesse call center. Eu era muito boa em vendas, num outro call center, aí uma das pessoas que trabalhava falou assim: olha, eu quero abrir uma empresa, queria que você tocasse essa parte de vendas, quero que você seja minha sócia. Aí eu saí dessa e fui para outra. Comecei a empreender ali, 19 anos. Uhum. Aí a gente começou a sentir uma queda nas vendas, e um dia um cara falou: ele falou assim, quem que vai querer ficar fazendo lista telefônica se eu posso fazer o Google Meu Negócio? E eu fiquei tipo, o que que é Google Meu Negócio? Ele falou: "Eu posso ter uma fanpage no Facebook", e eu não sabia. Aí eu falei: "É, eu acho que acabou para nós, hein". Foi o momento que a gente decidiu fechar essa empresa, porque a gente viu que a ascensão das redes sociais realmente tinha matado o nosso modelo de negócio. Então a gente pivotou ali o negócio, comecei a ser a gestora de tráfego, mas mais como um freela mesmo, para Sim. pagar a faculdade de direito. Pensei, depois eu me formo em direito e sigo essa carreira. Mas aí me Uhum. apaixonei demais. Saí do direito, fiz uma pós-graduação em marketing e hoje sou só gestora de tráfego, né? Hoje tenho uma agência de tráfego pago, um time só de mulheres, a gente tem 6 mulheres, então hoje eu atuo só nessa camada. E qual foi o momento nessa história aí que tu percebeu que para ser uma boa gestora de tráfego não importava só saber apertar os botões, que era importante saber de negócios? Tráfego pago mudou muito na realidade, né? Teve uma época que era muito fácil. Só que, ao mesmo tempo que era fácil, as pessoas que estavam online desconfiavam de qualquer empresa na internet. Então Uhum. era fácil para nós anunciar, porque não tinha competição, não estava maduro no mercado, era assim, centavos um clique. Hoje a gente Sim. paga R$ 10 no CPM, naquela época a gente pagava, sei lá, R$ 1, muito barato. Uhum. CPM é custo por 1.000 impressões, né? Então, para cada 1.000 impressões, hoje a gente paga 10, R$ 20 às vezes. Naquela época a gente pagava um. Então era muito fácil para nós, mas, ao mesmo tempo a conversão não era tão fácil como hoje. Só que, aquela época, tudo que a gente colocava rodar funcionava. Uhum. Nos últimos 3 anos, o jogo mudou muito, né, o mercado amadureceu e hoje para uma empresa estar online, ela tem que passar muita confiança. E para passar confiança, ela precisa entender de posicionamento de marca, de branding, né, ela precisa contar uma história, ter comunidade. E aí, foi nesse momento que eu percebi que eu poderia fazer a campanha mais incrível que fosse, com a melhor estratégia, com o melhor público, com a maior lista de compradores, tudo, segmentação perfeita, mas se o produto dele não fosse bom, se o negócio dele não tivesse realmente bem posicionado, o tráfego pago, ele não melhora aquilo que está quebrado. Uhum. Ele aumenta aquilo que é bom ou ruim, né? É o contrário disso. Então, às vezes, a gente amplia algo que, na verdade, até piora. Porque não tá legal, o produto não é bom, a oferta não é boa, e a gente vai e ainda coloca para mais gente com tráfego pago. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre custo de aquisição de cliente, ticket médio, mix de produto, para acrescentar no meu trabalho. E aí sim fazer um trabalho que olha para uma empresa como um todo, né? Não só o marketing isolado, porque não tem como isolar nada dentro de um negócio, né? Uhum. É, e tu citou algo importante, né? Muita gente não sabe, mas o CPM que é o custo por 1000 impressão. Então, é pro Facebook ou pro Instagram mostrar o teu anúncio para 1000 pessoas, ele vai te cobrar um valor X. Uhum, E esse valor X, tu não consegue controlar. Quem vai controlar é a plataforma. uhum. Então vai depender de demanda, vai depender de época do mês, vai depender da quantidade de anunciantes que estão lá. Principalmente se tu segmenta muito o teu público, tu deixa ele muito nichado, o teu CPM vai lá para as alturas. Só que muita gente pensa, pô, pagar R$ 10, pagar R$ 20, pagar R$ 50 no CPM é caro?
Depende. Exato, aí o ponto que você falou é sempre isso. Nossa, meu CPM vai lá nas alturas quando eu quando eu pego um público muito qualificado. Tá, mas tá vendendo? Sim. Tá convertendo? Tá, fiz uma venda, poxa, que deu um ROAS, né, que é o retorno sobre investimento de 4. Então, eu investi R$ 100, voltou 4 vezes para mim. Meu Deus, então não, Continua. não importa CPM, continua, tenta Uhum. encontrar o que, que funcionou, né? Muitas vezes o jogo maior é o anúncio, né, o criativo, que hoje é muito importante. Uhum. E o público, eu nem foco tanto mais nessas métricas mais iniciais, porque no fim do dia, meu cliente está vendendo, o meu retorno sobre investimento tá legal, então beleza. Ah, mas tem estratégias para diminuir o CPM, que é o quê? Abrir mais o público. Mas eu não quero falar com todo mundo, porque quem fala com Sim, todo mundo não fala com ninguém. exato. Eu quero falar com o meu público, então eu vou pagar por isso. A métrica-chave, vamos pensar de trás para frente, é o ROAS. É o Então, o ROAS. ROAS é o que mais importa na operação. É, Mas quando o ROAS não está de acordo com o desejado, vamos pensar, tu trouxe um exemplo, 1:4, é excelente. Mas para às começar vezes, a lucrar. exato, às vezes está 1:1, ou Aí, para meio. E aí a gente precisa entender aonde está o erro. aonde está E o aí erro? vamos voltar por etapas. Antes do ROAS, o que, que a gente tem? A gente tem lá o custo por lead. Pô, o custo por lead está dentro da métrica? Não, não está dentro da métrica. Vamos voltar mais um pouquinho. O que, que vem antes do custo por lead? Vem o custo por clique. Então, o CPC está dentro da média? Não. Então, vou voltar um pouquinho. Aí a gente chega no tão sonhado ou famoso CPM. Por quê? A gente Muitas faz uma lógica empresas, inversa, né? exato, muitas empresas prometem um CPM baixo, só que aí o resultado não chega. Lead barato, sabe assim, Exato. ah, eu tô pagando R$ 2 no lead. Mas você tá contente com essa ideia? Porque quando a gente começa a pagar muito barato nas coisas, eu desconfio um pouco até. É que vem muito Eu falo, qual desqualificado, que é a né? qualidade disso, né? Eu sempre pergunto pro meu cliente, tá, qual que vai ser a métrica principal, qualidade ou Hum, quantidade? É a uhum, pergunta-chave para mim dentro de uma estratégia. Por quê? Se ele falar para mim que ele quer quantidade porque ele quer botar os funcionários dele para trabalhar, porque às vezes ele fala isso para mim, olha, eu quero que os meus vendedores não tenham paz na vida deles. uhum. Eu quero que chegue ali para eles e eu quero quantidade. Meus vendedores que vão qualificar. Tá bom. Aí sim, eu É vou uma estratégia do negócio dele. por isso que não tem a ver com tráfego pago. Você tá vendo que Uhum, volta na pergunta que você fez, tem a ver sim. com o negócio do cliente, mas aí você não pode me exigir qualidade. Agora, por exemplo, hoje eu atuo com empresas muito diferentes, né? Tem uma empresa minha que ela vende xícara, por exemplo. E uma Uhum, xícara dela, que é personalizada, é R$ 300. Você acha mesmo? Qualquer mulher vai pagar R$ 300 numa xícara? Então, ela não me cobra quantidade, porque o produto dela é um produto de desejo. Ela me cobra qualidade. Ela sim. quer ter bons seguidores, ela quer que a marca dela seja reconhecida por ser um produto de desejo. Então, a gente nem olha às vezes, o CAC dela é R$ 100, né? O Uhum, custo de aquisição de cliente é R$ 100, mas essa pessoa vai comprar 5 vezes. A gente tem uma métrica lá que a pessoa volta 5 vezes, pelo menos, comprar. sim. Então tá ótimo, porque ela vai comprar mais vezes. O importante para mim é que ela continue comprando, né? E algo que é muito interessante é porque, assim, tráfego, muita gente acha que é a solução. Mas Ah, tu trouxe algo muito importante, né? Que o tráfego, ele nada mais é do que um impulsionador. E ele pode impulsionar algo bom ou ele pode impulsionar algo ruim. é. Então, a gente tem que, de fato, analisar o contexto. Às vezes, por exemplo, uma empresa idônea, uma empresa boa, uma empresa que ela, de fato, entrega aquilo que ela promete. Só que contrata o gestor de tráfego. Aí vai para uma página de venda mal feita. Vamos ser bem direto ao ponto. A página de venda ela não atende Não o tem um bom básico. texto, né? Exato. Não tem uma prova social, não tem elementos que ajudam a gente a vender mais, né? Isso. E aí o simples fato de tu como colocar mais tráfego, botar mais grana em anúncio, não significa que vai vender mais. Não. Porque pode ser que ele vai mandar mais pessoas para uma página e essa página não está convertendo. Entende? Então, assim, o que que tu hoje, como gestora de tráfego, vai pegar um projeto novo? Quais são os principais elementos, seja na página, seja no time comercial ou seja na empresa, que tu analisa? Primeira coisa que a gente faz é olhar para o negócio do cliente, né? Uhum, Então, o ticket médio, o mix de produto. E aí, eu já vou olhar as taxas de conversão dele. Então, assim, tá, sem tráfego, qual que é a tua taxa de conversão? Quantas pessoas acessam o seu site, a sua página, para quantos compram, né? uhum, Se eu ver que essa taxa de conversão tá baixa, aí a gente vai para uma parte de analisar essa página, esse sim, canal de venda, né? Porque pode ser um e-commerce. Hoje, o meu foco tá em atrair e-commerce, porque é um modelo de negócio que no Brasil é embrionário,
tá numa crescente, então eu tô olhando para esse mercado, né? Mas eu atendo Legal. negócios locais também. Hoje eu atendo um shopping, por exemplo, o Shopping Catuaí, né? Lá de Cascavel, é meu cliente. Então, tem nichos bem diferentes. Mas quando eu falo de um e-commerce, eu consigo ter essa métrica, né? De quantos acessou para quantos compraram. Se não tá tendo conversão, tem outros elementos, né? Então, é o site, o carregamento, que aí não me diz respeito arrumar esse problema, mas me diz respeito encontrar aonde está o erro, né? Sim, informar a O empresa. cliente, e aí a gente vai fazer a análise do caminho do lead. Então, quando você vai fazer um projeto, a primeira coisa que você tem que pensar, tá, a pessoa vai ver meu anúncio, para onde que ela vai? Ela vai pro WhatsApp. Quem que vai atender no WhatsApp? É o time de vendas. Essa pessoa do time de vendas, quanto tempo ela demora para responder? Qual Uhum. que é a resposta? É automática? Não é? Já vou entender aqui, né? Sim. Tem CRM? Não tem? Tá. Um segundo caminho do lead. Vira lead e vai para um CRM. Tá, qual é a taxa de conversão? Então, eu tento analisar o caminho do lead a partir do meu anúncio para tentar entender esse caminho inteiro e ver aonde que vai estar o meu furo do funil ali, né? Que é um Uhum. funil, né? Exato. Basicamente, é um funil. Mas assim, gente, hoje eu trabalhei com muitos negócios, né? Investi mais de 10 milhões de reais, comecei a fazer tráfego pago, era muito nova. Então, faço isso há 8 anos. E todo negócio tem um furo nessa parte de um processo de vendas através da internet. Até as grandes empresas. O problema é não olhar para isso, né? Tipo, Sim. mas não é, eu acho que o erro é achar que toda empresa grande é perfeita, né? Toda empresa. Não, sempre vai ter uma página que não está convertendo, um vendedor no WhatsApp que responde mal, sabe? Ou um lead desqualificado mesmo, que a gente daí tem que fazer o nosso trabalho de melhorar a nossa Uhum. segmentação, ou um criativo que dá muito certo e aí depois ele para de performar e a gente vai ter que criar novos. Então sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sim, eu nunca entrei num negócio que não tinha nada, tava redondinho assim, sabe? Essa tua fala, ela é congruente com um pensamento que eu e meu sócio a gente conversa muito. O problema dentro da empresa, ele existe. Pronto. E sempre vai existir, ele só vai mudar de posição. Por exemplo, tu tem um criativo muito bom que traz muita gente, tu vai criar um problema no comercial. Porque vai chegar muita gente, por exemplo, pro escritório ou pro estúdio a gente tá acostumado a receber 40 pessoas por dia. Amanhã chega 500, eu vou ter um problema? Uhum. Aí o que que é o meu papel como gestor? Achar uma solução para esse problema. Então, a solução é uma inteligência artificial? É colocar mais 4 pessoas? 2 possibilidades. Quando eu ajusto esse comercial, eu vou ter um problema na agenda. Como que eu vou atender essa montoeira de pessoa que eu estou convertendo? Com Então, qualidade também, exato, né? é um ciclo vicioso. E quanto mais tu cresce, esse ciclo vai automaticamente construindo. E tu falou algo muito interessante que eu peguei aqui no ar. Minha conversão. Todo mundo, quando vai para o digital e pensa tráfego pago, pensa conversão. Só que conversão é uma etapa do funil. Uma etapa do funil. Ele não é o funil como um todo. Então, por exemplo, eu não tenho um posicionamento digital, eu estou começando agora, eu estou criando um produto ou eu estou querendo divulgar o meu serviço. Eu tenho que começar com campanha de conversão? Não, não, nunca. Não, não tem como. Meu Deus, eu acho que até me dá uma parada no coração. Tô brincando. É porque assim, né? Até ontem uma menina chegou no meu Instagram e falou assim: eu tô com uma obesidade de informação, porque tem gente que vende que tem que ir direto pra conversão e você é a defensora do funil. Então, eu tô falando do meu método, que eu É aplico há claro. 8 anos e funciona muito bem. E eu tenho Uhum. números pra provar, se quiserem, lá no meu perfil do Instagram eu provo. Só que eu sou defensora do funil. Eu acredito fielmente que tráfego pago é um relacionamento, Uhum. que a conversão, ela mora mais perto do coração do que do bolso, e para eu chegar mais perto do coração, eu tenho que envolver a pessoa antes. Como Certo. que para mim é um relacionamento? Como eu vou chegar para uma pessoa e chamar ela para casar se ela nem sabe quem eu sou? Então eu Uhum. sempre falo, primeiro vamos nas campanhas de aquecimento, eu vou contar quem a marca é, eu vou mostrar o produto de uma maneira que não pareça venda, aquele venda sem vender, eu vou trazer a pessoa para perto, vou esquentar essa pessoa, aumentar o nível de consciência dela do produto ou do serviço e depois eu vou converter. Existe uma pesquisa, inclusive, que para a gente se aproximar da conversão, eu preciso aparecer pelo menos de 5 a 9 vezes para a Uhum. pessoa fixar a marca. Quantas vezes um comercial aparecia na TV? Gente, meses, anos o mesmo comercial. Até existe outra pesquisa que fala que um comercial, ele para de performar 8 meses. E um anúncio, 4 semanas. 4 semanas Sim, ele para de performar. Então, você imagina, eu tenho que fazer ainda mais anúncios daquela empresa diferentes, porque a pessoa enjoa rapidão, claro. para eu conseguir converter essa pessoa. Agora, um ponto do digital que eu gosto muito é que quando eu converto, eu tenho uma coisa muito importante sobre ela.
todos os dados dela. E esses dados me fazem conseguir pessoas parecidas com ela, do Sim. público lookalike, que a gente até conversou aqui antes de começar o podcast. Então, para mim, a parte mais legal de trabalhar com tráfego é o dado. Porque é o Sim. único canal onde você consegue todos os dados da pessoa. Quem viu o vídeo, quem interagiu, quem curtiu, quem... Se a pessoa passar o olho no teu anúncio, o Meta já sabe que ela se interessou. Pode ser que ela não interaja. Então, isso facilita o processo. Só que eu preciso fazer o mais difícil. Ela se interessar. Esse é o mais difícil para mim, né? E é uma estratégia contínua também, porque, por exemplo, tu falou, né? É 5 vezes a pessoa tem que me ver. Eu posso ter uma campanha para tráfego frio, trazer curiosos, Curioso. depois só quem assistiu, ou só quem segue o meu perfil, ou quem assistiu pelo menos 50% do 50%. vídeo, e começando a criar de forma intencional esse relacionamento. Exato, intencionalmente. E também assim, né? Eu preciso muito que o cliente também faça o trabalho dele no orgânico. Uhum. Porque, por exemplo, a taxa de conversão aumenta muito, que aí entra nesse ponto, quando o cliente tem stories, faz stories. Isso eu testei com 2 e-commerces diferentes. E um aplicou o que eu fiz, né? Eu desenvolvi um ponto por dia. Tipo, na segunda a gente vai fazer unboxing, na terça vamos falar de produto, na quarta a gente vai fazer prova social. A gente fez um tema por dia e aí eu apliquei com e-commerce e comparei a taxa de conversão com outro que fazia muito pouco. Eu Uhum. pedia muito, né? Mas fazia muito pouco. A Sim. gente sabe como é a vida do empreendedor também. Eu nem cobro meus A gente clientes não porque tem tempo, né? não tem tempo. E às vezes também não tem dinheiro para pagar alguém para fazer. E tá tudo Uhum. certo. A gente faz o que a gente pode, que é direcionar, né? Claro. E aí eu fiz essa análise, inclusive essa uma sequência até que eu passei para os meus clientes depois, porque eu validei com essa cliente que ela consegue me entregar mais isso, né? E funcionou muito melhor. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão vir por perfil, ela até tem interesse no produto, mas ela vai esperar para comprar. Porque nem todo mundo tá no momento de compra. Nem Sim, todo mundo tá com o cartão ali disponível. Às vezes ela vai falar, mês que vem eu vou comprar. claro. Ela vai se programar para compra. Então, o funil, ele faz justamente isso. A pessoa entrar no momento de compra, ela entrar numa fase de namoro, ela entrar numa fase de desejo. E eu acho importante gerar esse desejo, porque é diferente você fazer uma oferta e a pessoa comprar de você. Uhum. Quando ela compra de você, ela comprou porque ela quis. Quando eu faço uma oferta muito agressiva, é porque eu quero vender. E eu gosto mais dos clientes que têm esse desejo de compra, porque ele volta a comprar. Ele volta. E a recorrência é muito importante, né? E tu trouxe pontos, né? Vai existir momentos no ano que vai ter esse cara Vai oscilando. que vai comprar de forma imediata. Por exemplo, Agora. a Black November. Agora é o momento. Agora o pessoal vai comprar, talvez pelo primeiro anúncio que viu. Uhum. Mas por quê? Porque tu associou a Black November a um desconto. E aí ele vai ter uma oferta irresistível, podemos dizer assim, né? Que ele vai conseguir comprar, talvez, uma taça como essa de R$ 49,90 por R$ 29,90, um exemplo. E ele já queria Entendi. comprar essa taça. E ele já tava namorando, só que ele não viu que tava no meu e-commerce, por exemplo. Ele viu que tava na Magalu, um exemplo. Ah, ele viu na casa de alguém, né? Uhum. Ele já tinha visto. E aí, só que assim, isso não mantém uma empresa. Não. Por exemplo, o Natal vende bem, Dia dos Pais, Dia das Mães. Sazonalidades como um todo são muito importantes. E aí cabe o quê? Uma estratégia anual para que eu tenha, né, um faturamento mensal fixo ou próximo de uma média. E aí, nesses momentos sazonais, eu vou ter esse pico, que não tem uma rentabilidade, né, uma lucratividade tão boa, só que é necessário eu gerar caixa para minha empresa ou pegar alguns produtos que não estão vendendo tão bem no e-commerce e fazer uma promoção mais agressiva neles. Porque quem trabalha com e-commerce tem um problema De estoque. que é estoque. E às vezes estoque parado é dinheiro parado. Às vezes não, estoque parado é dinheiro parado. E às vezes um dinheiro que o cliente está precisando para fazer rodar, né? Uhum. Eu vejo a Black Friday, acho que em 2 vertentes, assim. Uma que é você conseguir CAC barato, custo de aquisição de cliente, e aí ele vai comprar um produto que você não vai ter margem, mas você vai conseguir vender para ele depois, porque ele vai ter uma experiência de compra com você. Então, você tem que ter um objetivo na Black. Ou eu quero vender produto parado, e aí talvez eu nem tenha tanto lucro, porque as pessoas não têm desejo por esse produto, mas eu consigo fazer caixa, ou eu tenho um objetivo de CAC barato e vender produtos que são de desejo, né? Que a pessoa já quer comprar por um preço que não vai me dar tanto lucro, mas eu sei que vai ter recompra. Eu confio na recompra porque eu tenho alguma métrica que me mostra que o meu cliente ele vai fazer uma compra de novo, né? Porque tem produtos que a gente tem uma recompra maior e outras menores, né? Sim. Então, tem muito isso, assim. Tem clientes meus que não participam de Black. E eu acho, ok, se você não tem uma estratégia que você vai com tudo, pra mim é melhor não fazer do que você dar 10%. Porque eu acho que é entrar num jogo que você já entrou perdendo.
né? E um outro ponto interessante que tu citou agora, cara, a estratégia é fundamental. A estratégia é o macro, assim, é o Porque, por coração. exemplo, né, eu tô vendendo um produto, só que se botar um preço muito agressivo, eu tenho que saber a hora de parar, porque se eu não tiver estoque e eu demorar para entregar, em vez de eu causar uma impressão positiva para gerar uma recompra, eu tô gerando uma sensação ruim para aquele cliente. E daí você acabou com a sua chance. E aí, além de eu não ter lucratividade na primeira compra, eu não vou ter a recompra porque o meu processo não estava preparado para um número X de venda. Uhum. Então, tem que ser muito bem pensado. Tem que ser pensado tanto com a parte de gestão de tráfego, né? O estrategista, pensar com a logística, pensar com o time comercial, pensar com o time financeiro da empresa, com o setor de compras. Então, envolve muito mais do que somente botar um desconto. Claro, quando a gente vai para um produto digital, um infoproduto, é tranquilo, porque tu não vai ter problema para entregar. É. Mas quando a gente vai para um produto físico, né, como no caso dos teus clientes, quando a grande maioria é e-commerce, já tem que ter um olhar diferente. Uhum. Tá, eu vou lá, eu vou botar um desconto X. E se eu vender nessa quantidade que a gente planejou, que tipo de problema eu posso gerar para dentro da minha empresa? Problema de logística, de estoque, de expedição? Tem que analisar. E tem que lembrar que os grandes players do varejo vão estar com tudo nessa época. E aí, aquele ponto que você falou, o número de anunciantes. Daqui para frente, novembro, dezembro e outubro, né? Novembro, dezembro, que é que começa a aquecer, a galera já começou a falar de Black, Uhum. vai aumentar o número de anunciantes, com bastante dinheiro envolvido. Vai ficar mais Você caro. vai ficar mais caro. Você tem como jogar esse jogo? Eu sempre pergunto pro meu cliente, você Uhum. quer? Porque tem empresas que estão num momento de negócio que eu falo, olha, eu não acho que esse é o momento de entrar nesse jogo. Eu acho que vale muito mais a pena você dar um presente para você não deixar passar batido novembro. Então, acima de compras de R$ 500, você vai ganhar a segunda xícara, você vai ganhar o dobro do que você comprou. Dá alguma coisa e Uhum. faz anúncio só para público quente, para pessoa que compra de você ou que já quer comprar ou já tem interesse, porque aí vai ficar um valor justo de você investir para esse público, do que Uhum. você ir anunciar para público frio, que todo mundo está competindo por essas pessoas com preço que você não vai conseguir cobrir. Sim. E aí você vai gastar dinheiro com tráfego pago à toa, ao invés de esperar talvez um dezembro, que a pessoa não está esperando comprar mais barato, e que dezembro a gente compra para nós e Hum. compra de presente. Claro. Black Friday a gente fala que é a estratégia mais egoísta que tem. A pessoa só compra para ela, quase. Uhum. É uma época que a gente compra para se autopresentear. Tem algumas pessoas que esperam, tô ali, agosto, setembro. Não, daqui a pouco vem a Aí a Black. Eu Black, vou guardando esses meus desejos beijo, numa caixinha. caixinha e depois eu venho e compro tudo de uma vez só. Mas é interessante esse teu posicionamento também, porque tu citou outra coisa importante. Eu vejo muito gestor de tráfego falar mal ou se posicionar contra o tráfego orgânico. Ah, não, sou uma grande defensora. E eu vi tu defendendo isso e eu achei muito interessante. Porque talvez o cara ainda não tenha um posicionamento muito alinhado, ou porque ele ainda não entendeu um jogo como um todo, e ele tá pensando no quê? No tráfego direto que ele consegue metrificar ali pelas O UTM. Analytics, né? Exato, que daí ele tem ali as métricas que ele Uhum. pode fazer Acompanhar, todo o né? rastreamento, né, da onde veio, e aí essas que vêm pelo tráfego orgânico, de certa forma, fica um pouco mais complexo, porque tu não veio diretamente de um anúncio, né? Às vezes foi um clique no Google, às vezes foi no YouTube, às vezes foi... É um caminho mais longo e é um caminho mais demorado pelo orgânico. Só que tu Uhum. falou algo que eu achei muito interessante, foi que o tráfego orgânico, além de complementar a venda do tráfego pago, ele impulsiona e ele aumenta o número de conversão daquelas pessoas que vieram pelo tráfego pago. Sim, e tem uma pesquisa que fala que 48% das pessoas que são impactadas por um anúncio ficam no orgânico, elas não vão direto para o site e nem vão para a página. Então, imagina, 48% dessas pessoas, elas não foram para o meu canal de venda, elas Uhum. ficaram. E aí, o que que eu tô mostrando para elas? Sim. Então, eu sempre falo, gente, tráfego pago, ele é o trailer do filme, mas o Uhum. filme mesmo é o teu orgânico, é ali que você vai brilhar. Eu sempre falo que o store é o vendedor, o tráfego pago é aquele cara que fica lá na rua, ô, vem cá, vem aqui. E o orgânico é aquela belíssima vendedora, confiante, simpática, Uhum. gentil e
que vai te influenciar, que vai fazer você comprar mais. Isso é o poder do orgânico. O orgânico aumenta o meu ticket médio, porque eu mostro mais produto. Não tem como eu contar tudo que uma empresa é em 60 segundos, não é mesmo? Claro. E aí o anúncio eu não consigo. Mas no orgânico eu posso contar quem é a marca, eu posso mostrar outras pessoas usando, eu posso fazer unboxing, eu posso contar a história dos donos da marca, que eu acho muito relevante trazer à frente quem tá tocando. Uhum. Gosto desse tipo de negócio que tem o dono por trás, que gosta de Uma aparecer, imagem, uma né? imagem real, eu Uma gosto muito. pessoa. Então, hoje, para mim, um dos motivos de eu não fechar algum projeto é o orgânico. Eu sempre Hum. pergunto, quem vai cuidar de orgânico? E tem outro ponto. Os melhores criativos de tráfego pago já foram validados no orgânico. Se eu tenho um vídeo que ele tá muito bom no tráfego orgânico, eu tenho certeza que eu colocar no pago vai dar conversão. E é, Uhum. assim, batata. Assim, sempre funciona isso. Então, eu sempre falo, posta no orgânico, vamos validar. Valida esse produto no orgânico. É no orgânico onde eu valido o produto, eu valido o preço, eu valido a oferta, muita coisa. Porque se tá funcionando no orgânico, você imagina no No pago. pago. Como a gente falou, né? O pago, ele vem impulsionar aquilo que já vem dando certo, né? É muito difícil você validar tudo no pago, sabe? É caro, É né? caro. Vamos. Agora, se você tiver dinheiro, a gente pode fazer tudo. Uhum. Por exemplo, hoje eu tô com um projeto do zero, de moda fitness, que é difícil eu entrar num projeto que tá começando nesse momento da minha carreira, eu já consigo, né, escolher alguns projetos. Legal. E aí, esse projeto, ele me chamou muita atenção porque a dona, ela estava disposta a pagar o preço de ser uma empresa nova, que é Uhum. validar a oferta, validar produto. Não tinha nada validado. Oferta, produto, preço, nada. Eu não tenho uma prova social. Então, assim, tá caro agora. Tá dando certo, mas eu tenho certeza que daqui a um ano o meu custo de aquisição de cliente vai estar pela metade. Porque Sim. eu vou ter mais gente usando, porque o produto dela vai estar na praça, porque eu vou ter gente postando no store. E aí, aquela pessoa que usou meu produto e postou, ela vai trazer outras fontes de tráfego Uhum. orgânica que já ajuda a diminuir meu custo de aquisição do cliente. Eu vou ter muitas outras ferramentas que eu não tenho hoje. Eu trabalhei um tempo como afiliado, como gestor de tráfego, né? E a gente sempre tinha uma verba de guerra, que a gente chamava, né? Que é verba para validação. Teste, Então, né? por exemplo, eu não posso querer subir uma campanha e querer o ROAS, o ROI, num primeiro momento, sendo que eu tenho que ver se a página tá legal, se a VSL tá legal, se o time comercial tá conseguindo atender. Então, a gente já determinava em média de 2 a 3 mil reais como teste. Uhum. Isso aqui não é rasgar dinheiro, né? Mas é aquela intenção. Eu vou ver o que vai dar. Com a perspectiva que desses 3 mil reais eu não estou focando em venda, eu estou focando em ver o que funciona. Compra de dados. Exatamente. E aí, comprando esses dados, depois sim, agora a gente validou, essa é a página, essa é a oferta, esse é o valor do produto. Agora vem a verba que a gente tem que se preocupar em trazer um ROAS dentro da estratégia da empresa. Então é interessante essa visão também, porque muita gente quer ir para o digital, quer fazer tráfego pago e quer ter o ROAS sem nada validado. E tu trouxe algo muito importante, é caro validar tudo isso. Se a pessoa já validou no orgânico, se torna mais barato, se torna mais rápido. Mas se a pessoa não tem isso validado, ela vai ter que ter essa verba de guerra. E ela vai ter que estar disposta também a validar, né? Uhum, Porque, tá, beleza, você pode validar no orgânico, vai demorar mais? Vai uhum. demorar mais. Mas e se a gente fizesse os dois trabalhos juntos? Eu sempre falo isso. Então, hoje, por exemplo, essa cliente, eu já direcionei ela para uma agência que faz a parte do orgânico, de social media e tal. Ela tem essa pessoa hoje que está em contato comigo, eu faço a parte de tráfego e a gente está juntas caminhando. Então, quando eu valido alguma coisa, eu falo, ó, tem um produto aqui que está vendendo muito no tráfego pago. Tem um produto lá, inclusive, que a gente validou porque ele vendeu e a gente esgotou a peça. Tá, a dona já sabe que ela tem que repor essas peças e que é Sim. uma estampa que a gente tem que fazer profundidade. Então, imagina, uma validação no tráfego, ela não valida só para nossas campanhas, valida para o negócio, valida para o orgânico, valida para Uhum. todo mundo. Então, é uma construção muito importante de dados. E eu acho que esse é o X da questão. A galera olha para o tráfego pago como uma coisa muito simples, que vai vender, vai trazer lead e tá bom. Tráfego pago pode te ajudar em inúmeras coisas. Construir marca, validar produto, validar oferta, validar público. Às vezes você acha que está vendendo para o público X, quando você vai lá rastrear quem está vendendo mesmo, às vezes eu baixo a lista de compradores dos meus clientes e vou dar uma olhada em quem comprou mais, tipo, acima de 3 mil reais. Uhum. Eu vou olhar a pessoa, o Instagram dela, que daí eu vou lá no Instagram dela, quando não é fechado, né? Não tem nada a ver com o público que eu tô anunciando. Sim. Nada a ver. A pessoa é outro público. Então, a minha persona ideal, que a minha cliente achou,
ela só existe na cabeça dela. Porque quem de fato tá abrindo a carteira não é aquilo. Então, nossa, eu altero as minhas campanhas para o público real, que é quem tá postando, quem tá curtindo, quem tá comprando. Então, às vezes, a gente usa tráfego pago também, porque a persona que a gente quer vender nem sempre é a que de fato tá comprando. Uhum. E a gente tem que valorizar quem tá comprando. E Exato. olhar pra ela, ver o que que ela gosta de comer, o que que ela gosta de fazer, se ela tem filho, se ela é solteira, se ela é casada. Tudo isso ajuda a gente a setar nossas campanhas de maneira mais inteligente. E aí fica uma dúvida. Tu recebe essa persona ideal no pensamento do dono, né? Que não tá validada. E às vezes tem uma faixa etária de 25 a 35 anos. Que é essa que todo mundo quer vender, né? Todo mundo quer para esse público. Todo mundo quer a Só gente. que depois, se tu começar a tua campanha já setando essa faixa etária, tu não vai estar aberta a descobrir se o de 36 a 44 é comprador. Exato. Então, eu acredito que essa verba de guerra que a gente falou, mesmo quando o cliente ele tem uma idealização de persona, Uhum. ela precisa ser... Não, mesmo assim, eu entendo, eu compreendo que tu tem essa tua persona, mas vamos pegar 10% dessa verba e vamos fazer um teste com um público diferente, Isso, né? vamos deixar a ferramenta me mostrar quem é que pode comprar de você. E aí a gente vê que dentro do gerenciador, agora com inteligência, que é os advances, está cada vez mais evoluindo para Acho uma que evoluir é a palavra. automação, para uma gestão eficiente para buscar resultado. Porque, por exemplo, assim, cara, o Instagram, né, o Meta, muita gente diz, eu tô contra o algoritmo. Na verdade, tá tudo no mesmo barco. Porque se a gente não anuncia, ele não ganha grana. É Então, isso que eu falo. Você tem que entender que o Meta é um grande A. Ele é um grande A de ADS. Ele vive de vender o seu produto. Você acha mesmo que ele tá contra você, que ele não quer que a gente venda? sim, Se você vender um ROAS de 10, você vai dobrar a tua verba de investimento? Óbvio que você vai. Quando eu tô com um cliente que tá vendendo muito, no mês seguinte, eu vou falar pra ele, tá na hora de subir a verba. Tá vendendo, tá dando certo. Por que eu não vou escalar esse resultado? Só que se você estiver vendendo mal, pro Meta também é ruim. sim. Então, eu não entendo quem fala isso, sabe? Assim, mas eu vou investir em tráfego pago, vou ficar refém disso. Tá, mas se você não vai ter um canal de aquisição de cliente na internet, o que você vai fazer então? Sim. Vai botar um outdoor na rua? E um ponto importante também é que assim, ó, os dois ganham. Os O dois ganham. Meta ele precisa do anunciante. Só que o Meta também, a preocupação dele é com o público. Principalmente, inclusive. Porque, por exemplo, qual é o problema que a gente está tendo com a TV aberta hoje? Antigamente a gente ia para uma TV aberta, passava uma novela, um filme, no meio tinha uma propaganda. E a mesma coisa o Instagram. A mesma A coisa. pessoa está lá se comunicando, vivendo a novela real e no meio tem um anúncio. Uhum. Só que conforme as TV abertas estão perdendo força, as pessoas estão deixando de anunciar na TV aberta. Então, o Instagram, por sua vez, né, o Facebook, o Google, eles estão numa briga contínua de te dar o resultado. Porque se eles não te der o resultado, automaticamente tu vai deixar de anunciar, eles vão perder investimento. Por que que acontece? A gente fala, eu tenho um gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele já é um cara diferenciado, ele é um cara que estudou, ele pensa na estratégia, ele conhece a ferramenta. Essa é a premissa, né? Deveria. Vamos pensar. Vamos partir desse ponto. Exato. Mas aí o que que acontece? Tem muita gente que ainda joga dinheiro fora, clicando no impulsionar, anunciando de qualquer forma, anunciando um Não produto leva a que não está sério. avaliado, e aí acaba julgando toda a estrutura como não funciona. Entende? Então, assim, tem que ter um alinhamento de expectativa e realidade aqui. Então, não é só apertar um botão que o resultado vai vir. Assim como se tu for entregar panfleto na rua, tu vai abordar 10 pessoas, talvez 9 vão recusar o teu anúncio. E tá tudo bem. Se uma pessoa pegou, vamos pensar um restaurante numa via bem movimentada, sempre tem, né? A gente vai lá no centro de Floripa, tem lá almoço, tem alguém lá com radinho, tem entregando panfleto. Mas quanta gente passa por ali e não almoça? É normal. E aí tem que ter a expertise. Se eu falar de um jeito diferente, se eu mostrar um criativo diferente, eu não posso ser o mesmo o tempo todo. Né? Até a gente estava comentando, cara, eu não posso ter no meu Instagram só uma imagem do Johnny sentado num podcast. Não dá. Isso não vai converter. Ele converte, mas não tanto como poderia. Então tem que ter um vídeo diferente, tem que ter uma iniciativa diferente. O Instagram analisa os 3 primeiros segundos do teu vídeo. Às vezes, né, até vi um outro gestor de tráfego comentando, eu achei muito interessante, que ele tem o mesmo vídeo, ele faz 5 versões, mudando só os 5 primeiros segundos, que é o gancho.
Que é o gancho. Então, é ter essa estratégia. E quem vai poder ajudar? É o gestor de tráfego. Exato. E um ponto que você falou muito bom, que eu quero retomar, que as plataformas, né? Principalmente a Meta, hoje, que é a que eu mais trabalho, né? O TikTok, eu vejo que também tem muito. Hoje lá, eu crio mais no TikTok crio mais conteúdo do que campanha. Mas Uhum. eu sinto que ele se preocupa ainda mais com o usuário. Mas vamos colocar a Meta que entra Facebook e Instagram. Ele se preocupa muito com o usuário. Inclusive, ele se preocupa tanto que se seu anúncio for ruim, ele para de entregar. Sim. Porque antes de você, vem o usuário. Então, às vezes, não tá dando certo porque o seu anúncio é ruim. Uhum. Não culpe a plataforma, porque a plataforma, ela quer trazer uma boa experiência para o usuário. E se o anúncio é interessante e o usuário que viu por primeiro, digamos assim, não rolou, ele vai mostrando mais. Então, quando tem uma queda de um criativo, é porque ele mostrou, ninguém mostrou interesse de volta e ele diminui. Do nada, às vezes, tem um criativo lá que tem uma queda enorme, que é porque ele parou de performar. Mas por que para de performar, Natália? Quem define se um anúncio é bom ou não, não sou eu. É a audiência. Sim. É a audiência, é o público que define se ele gosta do seu produto ou não, não sou eu. Então, se o público parar de gostar, ele vai parar de entregar. E o nosso trabalho é fazer o quê? Fazer 20 criativos de novo, até a hora de acertar mais um. E mais um, e mais um, e mais um. É porque a gente acha. É que tem que ter uma noção aqui também, é que, por exemplo, com o que eu tô me comparando, né? Às vezes eu tô querendo me comparar a quantidade de reels, a quantidade de views, de comentários, de curtida de um assunto profissional. Só Uhum. que daí, quem eu olho do lado é um vídeo de um tema polêmico. Cara, esse tema polêmico, ele vai gerar Fofoca. fofoca, polêmico, né? Tipo, trazendo uma novidade irresistível, uma mentira, um fake news ou qualquer outra coisa. É natural que esse desempenho desse tipo de criativo ou de reels, Conteúdo? esses conteúdos, eles viralizam, né? Não Porque, tem tipo, como. só que assim, ó, quando vai vender, ele vai ter um alcance um pouco menor. Por exemplo, é natural que criativos que vão levar direto para venda tenham menos engajamento. Tudo que tiver um CTA vai ter menos envolvimento. Quando parece venda, a gente tende a ter uma queda mesmo. Por Hum. isso que não dá para converter direto, por isso que tem que fazer funil, porque quando a gente chega muito assim agressivamente, é natural que esse anúncio ele passe, né? É muito comum isso acontecer. E um ponto interessante, quando a gente vê alguém falando do nosso produto, ele é mais interessante do que a gente falando do nosso produto. E esse é o ponto que eu queria pegar ali que você tinha falado, de várias maneiras de apresentar o nosso produto ou serviço, que você falou do seu perfil, inclusive. Uhum. Eu falo que isso é o CQC, o conteúdo que converte. Lá dentro do meu método, inclusive, que eu ensino tráfego pago, tem 8 unboxing, tem prova social, Legal. tem reels de apresentação de produto, tem reels embalando o produto, tem reels falando dos diferenciais do produto, tem conteúdo do cliente usando o produto sem ninguém falar nada, tem Uhum. DNA de produto. Por quê? Não é sobre você mostrar o produto. A sua habilidade em mostrar o produto, diferentes formatos, é o que vai fazer você converter mais. Porque é isso que você falou. Eu tenho que me reinventar. Um conteúdo vai trazer autoridade. Você no podcast é autoridade. Então, Uhum. às vezes, o meu cliente lá mostrando o tamanho da empresa dele, mostrando o dia a dia da empresa dele, é autoridade. Não vende, não vende, mas passa confiança. Sim. Aí, outro dia, eu vou mostrar o produto sendo embalado. Não vende, não vende. Mas mostra que a pessoa vai chegar, o produto vai chegar. Uhum. Aí, o outro conteúdo, daí eu vou arrastar para cima. Eu vendo. Então, existem conteúdos que criam outras percepções. A junção desses conteúdos aumenta a confiança e a confiança aumenta a conversão. Porque, Exato. mais uma vez, a conversão mora mais perto do coração do que do bolso. Isso, e tudo isso que tu citou, né? Essas outras formas de mostrar o meu produto, né? São nada a ver micropassos que a pessoa vai dando em direção ao coração, em direção à compra, É, né? Então isso é dentro muito dessa estratégia macro, né? exato. E por isso que é importante a gente pensar num todo. Porque se a gente pensar só no tráfego isolado, às vezes a gente vai ter uma expectativa não atendida. E assim, eu não vou dizer que não performa. Eu tenho uma cliente que ela tá comigo há 5 anos, já virou amiga, né? E eu cobro muito ela, porque o orgânico dela é complicado. Eu falo, Luana, se ela ver esse podcast, ela vai saber que é ela. Eu falo, Luana, por favor, me ajuda, faz mais conteúdo tal. Ela vende por tráfego pago? Vende, senão já teria me dado a conta, né? Sim, Só que não é que não vai funcionar, mas eu tenho certeza, eu falo pra ela, eu tenho certeza, se você fizesse essa parte com a atenção devida, você ia vender mais. exato. Então, não é sobre não funcionar um canal ou outro, mas junto eles se potencializam. Por quê? Porque o tráfego atrai
e o orgânico converte, né? Uhum. Então, a nossa missão como gestora de tráfego é fazer o público frio virar quente e manter ele aquecido, manter ele sempre vendo, manter ele no remarketing. E do orgânico é converter, é trazer para perto, é criar comunidade, é fazer a pessoa que comprou virar fã, Sim, postar, virar amiga, interagir, compartilhar com outras pessoas. Coisas que eu não posso pedir num anúncio. Ai, compartilha esse anúncio com outra pessoa. sim. É, realmente, é um pouco mais. Fica mais chato, né? Mais chato. Porque se tu pede no orgânico, quando às vezes ela tá postando e tá feliz porque ela tá lá fazendo aquele unboxing, aquele produto maravilhoso que ela ficou um tempão esperando pra chegar, E né? abrindo caixa, tchá, tchá, né? Como que no tráfego pago eu vou largar um vídeo desse, assim, do Uhum. nada, a pessoa tá rolando o vídeo dela, tum. Sim. Agora, eu consigo fazer isso de uma maneira diferente. Ó, vamos fazer um unboxing mais rápido, então abre e já vai direto pro produto, mas aí é a minha cliente fazendo. Agora, quando a audiência tá falando, eu tenho que deixar a audiência falar com o público que ela já tem E é o ali. jeito dela. Exato. E é isso que torna autêntico, porque com inteligência artificial, ter outras pessoas falando de verdade, com erro de português, porque tudo que fica muito perfeito a gente já desconfia, né? Com Uhum. erro de português, com a casa bagunçada, com aquela coisa de vida real, converte Sim, muito. Eu tenho pra mim que os anúncios que mais vendem, assim, eu fiz uma análise esses dias, inclusive nos meus clientes esse ano, são anúncios que não parecem anúncios. exato. São anúncios que têm ali um aspecto de produto, mas ele não tá sendo feito muito produzido, né? Uhum. Ele não parece anúncio. Ah, Natália, mas eu não vou fazer uma produção? Então vai, porque a produção traz posicionamento. A produção Sim, mostra que você investe no seu negócio, traz aquele feed bonito. Mas às vezes no anúncio vai funcionar um unboxing também, entendeu? Mas de uma maneira mais curta. Então hoje os anúncios dos meus clientes que mais performam, eles não parecem anúncio. E outro ponto importante. São anúncios 5 em 1. Eles mostram sempre mais do que um produto, porque aumenta a minha chance de vender. Quanto Hum. mais produto eu mostro para uma única pessoa, isso aumenta a minha chance de acertar no que Uhum. ela gosta. Então, mostrar mais do que um produto, né? Várias pessoas usando, trazer essa diversidade de produto, de cor, e tentar, de alguma maneira, em algum momento daquele vídeo, gerar um pingo de desejo para que ela venha para o meu perfil e aí, ali no perfil, ela navegue mais, ou no site, ou né, no e-commerce, já é um ponto, porque se ela acessou meu site, depois eu pego ela no remarketing. Sim. Remarketing é eu continuar aparecendo para quem acessou o meu site ou a minha landing page, enfim, algum ponto de contato. Se a pessoa caiu na rede, é peixe, é basicamente isso, né? É, e é interessante tu citar porque, por exemplo, assim, é comum as pessoas pensar, eu tenho que ser específico, eu tenho que falar sobre a taça, mas dependendo da estratégia da empresa, muda. Eu tenho que falar Muda. da taça, da xícara e talvez do microfone junto, porque eu tô pensando em alguém no podcast que vai precisar de todos os produtos. Isso. Então, cada empresa tem sua estratégia, seu mecanismo de venda e principalmente como alinhar tudo isso para que de fato alcance o resultado desejado. Por isso que se alguém que faz tráfego pago não entender do negócio do cliente, ele não vai ser uma boa profissional ou um bom profissional. Que Uhum. entra na nossa pergunta inicial. Porque quando foi que eu entendi isso? Quando foi que eu tinha que entender que cada negócio vai performar de uma maneira diferente. Se eu sei que eu vou vender esses 3 produtos, os meus conteúdos vão ser desses 3 produtos. Mas se eu sei que esse produto vende mais, ele é um best-seller, eu vou ter um anúncio desses 3 produtos, mas vou ter um anúncio só desse também. Uhum. Que esse aqui vai pagar a conta. E esse Exato. daqui vai trazer gente nova. Então tá, o que eu tô querendo para esse momento dessa empresa? Eu quero mais clientes novos? Eu tenho uma cliente, inclusive, aqui de São José, ela vende marmita fit. Uhum. Hoje a estratégia dela é a aquisição de cliente novo, Sim. porque a recorrência do produto dela é muito alta, ela vende comida. Então esse público, ela trabalha no CRM, ela tem um canal de venda ali, uma vendedora que vai trabalhar o quente. Então a minha estratégia tá no frio. Agora eu tenho outras clientes que elas querem muito continuar vendendo para o público quente e elas não têm alguém que faça esse trabalho de CRM, de vender no WhatsApp e tal. Então, eu preciso continuar aparecendo para os dois. E eu tenho clientes que só querem vender para o quente porque quer manter a recorrência, porque no frio o custo de aquisição de cliente é caro. Então, Uhum. tudo vai depender do objetivo do empreendedor. E se o empreendedor não souber isso para passar para o gestor de tráfego, para o social media, para todo mundo, aí que o negócio começa a complicar. Eu tenho dificuldade de trabalhar com empreendedores que não têm consciência do que ele está fazendo, não sabe nem o ticket médio do próprio produto. Se você não consegue passar para mim a sua estratégia, que eu vou usar o meu conhecimento para criar uma estratégia de tráfego com base na sua estratégia de negócio, aí aqui que eu acho que começa a ter um problema. Você entendeu? Porque se você não sabe o que você quer, eu também não vou conseguir te entregar o que você quer, porque você não sabe. Como que eu vou te Exato. entregar? Às vezes eu tô te entregando um resultado incrível, mas você não tem ideia do que é bom e ruim no mercado, porque você não sabe nem qual é a taxa de conversão do teu nicho. Sim. É, e aquilo que a gente mencionou o episódio todo. Tu tá ali pra impulsionar. Então, se ele não sabe o que quer, tu não tem como impulsionar algo bom, não vai virar uma chave, né? Não, e então hoje eu vejo assim, a minha torcida
É sempre para os empreendedores estudarem mais, principalmente quem estuda com e-commerce, quem trabalha com e-commerce, porque o e-commerce é mais desafiador e tem métricas muito específicas, né, do que Uhum. um varejo. Assim, tem questão de estoque, tem questão de recorrência, tem a questão do custo de cessão, que tem que pagar muito barato para trazer mais gente, enfim, é outra matemática. Se Uhum. essa pessoa não entender o básico do básico de digital, porque o negócio dela nasce como digital, e de indicadores de negócio, eu acho muito pouco provável que ela vai conseguir passar dos primeiros 5 anos de negócio. Ela até chega nos 30.000, que hoje um e-commerce, ele empaca nos primeiros 30, sabe? Uhum. Quando passa dos 30, ele conseguiu validar bastante coisa. Mas a validação mesmo é 100.000, a métrica que eu vi num evento só de e-commerce da Magazord. Mas se ele chega nos 30 até, assim, fazendo meia boca, sabe? Uhum. Mas depois dos 30, Pra chegar no 100 de recorrência, você vai ter que ser bom. Não sim. dá. E aí, ser bom, eu não tô falando nem de produto e tal, porque isso a gente ajusta, a gente melhora produto, né? O produto, Hum. eu acho que ele não nasce bom, ele se torna bom no caminho para muitas empresas. Mas eu tô falando como empreendedor. Hoje, Sim. para mim, quando alguém me pergunta, Natália, quais são as melhores empresas que você atende? Não é as melhores empresas. São os melhores empreendedores que eu atendo. Esses são os que melhores têm resultado. Tipo, tem uma cliente minha que tem muito resultado no e-commerce. Ela é muito boa no que ela faz. Sim. Assim, ela sabe tudo que o público dela quer. Ela convive com essas mulheres, ela escuta, ela faz reunião com a audiência dela. Então, quando ela me traz as ideias, assim, é Muito assertiva. muito. Eu nunca tive um ROAS ruim com ela. Uhum. Entende? Eu nunca tive um criativo ruim. Porque ela sabe muito bem com quem ela tá falando. Ela entende muito do público dela. É, ela tem que conhecer, né, vamos dizer assim, ela fez o papel de casa, né. Ela fez a tarefa de casa. E aí é até uma inspiração, né? Porque a gente pensa, nossa, tem É o que. cliente ideal, O né. cliente ideal, né? O ICP, o cliente ideal. Mas assim, eu também, por outro lado, entendo que muitos empreendedores começam nessa jornada, como eu, só querendo uma renda extra, só querendo mudar de vida. E Uhum. aí achou que ia ser mais simples o jogo, né? Mas É, sempre tem uma oportunidade de a gente aprender, né? eu costumo dizer, né, empreender ele transforma vidas, mas tu tem que pagar o preço. E é caro. Nossa, é É. caro. Para você que chegou até aqui nesse episódio, não esqueça de se inscrever no canal, deixe nos comentários qual foi o maior aprendizado ou qual foi a sua dúvida, e não esqueça também de ativar as notificações. Estamos chegando agora na reta final desse podcast, passou muito rápido. Conte para o pessoal que está nos ouvindo uma mensagem final e, principalmente, como que eles podem fazer para te encontrar. Para me encontrar nas redes sociais, Parente do Tráfego, meu nome é Natália Parente, né? E fiz esse Uhum. trocadilho. Qualquer rede, no TikTok e no Instagram, no YouTube também, mas eu crio mais conteúdo nesses outros 2 canais, nas verticais ainda. Nossa, uma mensagem final, eu acho que é isso. A estratégia é a mãe de qualquer negócio, mas estratégia não tem só a ver com digital, tem muito a ver com a estratégia de negócio, e o digital, ele é um espelho do que o seu negócio é. Se o digital não está performando bem, não é porque o digital é ruim, é porque muitas vezes você não conseguiu passar a sua estratégia de negócio para o digital, criar um processo Uhum. de vendas através da internet, né? Então, muitas vezes a pessoa tá achando que o digital é ruim, mas o digital ele potencializa uma mensagem, boa ou ruim. Então, é um espelho do seu negócio, né? Então, se você vende muito bem no físico e você foi para o digital e acha que o digital que tá ruim, pode ter certeza que algum ponto do físico não caminhou junto, Uhum. né? Ou talvez realmente você nunca parou para olhar coisas que no digital são importantes, como público, produto, oferta. Você só abriu a loja, deixou ela rodando, e o digital exige um pouco mais de entendimento nesse sentido. Mas grande parte dos negócios que eu vejo que não dão certo no digital, o digital é um espelho, né? O digital, ele não é diferente do físico. As pessoas que estão lá são reais, são humanas, Uhum. né? O digital é um número real. Então, as pessoas estão dizendo que não estão gostando. Não é a nossa estratégia que é ruim. Talvez, realmente, elas não gostaram do que elas viram, que é o seu produto, é o seu serviço, é a sua marca. Ou a forma que foi falado também, né. Mas para finalizar, para defender também o digital, hoje qualquer empreendedor que tem um Instagram tem a possibilidade de estar online e vendendo, coisa que, sei lá, há 20 anos atrás, ou você tinha muito dinheiro para investir em marketing, ou você estava fora do jogo. No Uhum. máximo, você poderia panfletar. Então, aproveitem, eu acho muito democrático o digital. Qualquer empresa, pequena, grande, pode estar ali e com pouco dinheiro dá para fazer muita coisa, né? Tipo, com R$ 2.000, você consegue fazer uma estratégia de tráfego com esse funil de atração, engajamento, retenção.
Você consegue, nossa, R$ 2.000 é muito. Vai pra TV então, pra você ver o valor, né? Não é. Só que você tem que estar disposto a se engajar. Tipo, a rede social, ela não é uma estratégia unilateral igual a TV, que você manda mensagem e ninguém fala nada. Ela é uma estratégia de relacionamento. Você tem que Uhum. estar disposto a se relacionar, também falar e escutar de volta. Mas eu acho uma grande oportunidade, principalmente para negócios pequenos. Perfeito, eu quero te agradecer. Foi um episódio muito rico, muita informação. Imagina, eu que agradeço. E deixar as portas abertas também para uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado, vou marcar. Esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Se você é empreendedor, criador de conteúdo, influencer e deseja elevar o nível da sua comunicação, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até o próximo episódio.